assunto mais voltado agora para a saúde. A gente tem falado muito da dengue, mas também acompanhamos os casos de Covid-19 aqui no município de Campinas. 2.000 casos foram registrados nesse início de ano, 6 mortes já contabilizadas. Um levantamento que é disponibilizado no painel interativo da Prefeitura de Campinas, apontando que a cidade teve, desde então, do dia 1º de janeiro até o dia 23 de fevereiro de 2006, casos confirmados de Covid. 2,9% deles foram graves. 6 pessoas, como eu disse, morreram. A região de Barão Geraldo é a que concentra o maior número de casos, são 124, seguida da Vila IP com 77. Os números são menores que os registrados no mesmo período do ano passado, comparando então as semanas do dia 1º de janeiro até 25 de fevereiro. Em 2023, eram 5.152 casos, sendo que quase 3% deles eram considerados mais graves. A gente convidou a Valéria de Almeida, que é médica infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas, para conversar um pouquinho mais com a gente a respeito da Covid. Esse assunto ainda é pertinente, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Sim, é um assunto que desde o final da pandemia a gente sabe que não vai parar tão cedo, continuaremos convivendo com a Covid-19. Mas as pessoas já negligenciaram os casos de Covid, já não estão tão atentas, ou essa rede de proteção com as vacinas ajudando também a evitar as complicações é que tem dado esse retorno de menos casos nesse comparativo que a gente trouxe? A gente tem que lembrar que assim, a infecção pela Covid, ela é uma infecção que mesmo as pessoas vacinadas, elas podem adquirir essa infecção, porque a vacina ela vai proteger contra os casos graves da doença. A vacina vai dar uma certa proteção para a infecção, mas a proteção mais importante, na verdade, é contra os casos graves da doença. Desde que esse vírus, o SARS-CoV-2, começou a circular entre a população, a gente sabe que não será tão fácil diminuir digamos, eliminar a circulação desse vírus. Então, semelhante ao vírus da gripe, ele é um vírus que a gente vai continuar convivendo com ele, né? E ele tem uma característica que vão surgindo novos vírus, novas mutações, e quando surge uma nova mutação, novamente há um aumento do número de casos, porque a gente não está totalmente protegido com a vacina contra essa nova cepa que está circulando. Então, eventualmente, a gente sempre vai encontrar ondas de infecção pelo SARS-CoV. E tem algumas condições que vão facilitar, né, que a gente dissemine mais quando surgem essas novas variantes virais, que acabe a gente tendo novos casos e aumentando um pouco o número de casos, né? Então, surge uma nova variante, a gente começa a frequentar lugares, né, junta, faz aglomeração, as pessoas com sintomas respiratórios não se isolam ou não fazem uso de máscara, acabam transmitindo essa doença para outras, e aí a gente vai expandindo o número de casos. E hoje as pessoas comparam, muitas vezes, a sintomas leves de uma gripe, né, a Covid, e como você disse, né, acabam aí não se protegendo ou protegendo os outros, né, em relação à infecção. Isso ainda precisa ser trabalhado mesmo depois de tudo que a gente passou no período da pandemia. As pessoas não passaram a adotar totalmente, por exemplo, a lavagem das mãos, né, ou a proteção com o uso de máscaras. Parece que nem passamos pela pandemia, né? Parece que as pessoas esqueceram, né? Mas, na verdade, a Covid, ela é uma doença transmitida respiratória e apesar da gente ter diminuído a quantidade de óbitos que a gente teve, como teve em 2020 e 2021, a gente ainda tem pessoas que podem complicar quando pegam uma infecção por Covid e podem morrer.
principalmente pessoas idosas e que apresentam as doenças que a gente chama normalmente de comorbidade, que são outras doenças que é quando a pessoa acaba adquirindo essa infecção, o seu corpo fica muito debilitado e acabam agravando. Então, ainda que a gente tenha diminuído muito o número de óbitos, a gente tem pessoas que evoluem a óbito por causa de uma infecção por Covid. E essas pessoas, elas precisam ser protegidas, né? Se você está doente, se você está com sintoma respiratório, é importante que você não visite, que você evite transmitir, né, qualquer infecção, principalmente a Covid, para essas pessoas que têm alguma doença ou que são pessoas muito idosas. Doutora, até para quem está nos acompanhando agora, né, para relembrar o protocolo, né, as orientações que são necessárias diante desses sintomas, por exemplo, no ambiente de trabalho. Você falou aí dessa relação familiar, mas qual seria aí a janela, né, de transmissão? Quantos dias para essa segurança para não transmitir? Na verdade, precisa passar por uma avaliação médica, porque, assim, depende do tempo de início dos sintomas, realizar o exame confirmando que tem Covid e avaliar se tem sintomas ou não, né? Se a pessoa testa e tem Covid, ela tem que ficar isolada por 10 dias, mas se ela repetir um exame com 5 dias e o exame de antígeno for negativo, ela pode voltar a trabalhar fazendo uso de máscara. Então, vai depender se a pessoa tem sintomas ou não, né? E se ela vai retestar, fazer um novo exame para saber se ela diminuiu a capacidade de transmissão. Algumas sentem mais os sintomas, outras menos. Algumas até conseguem fazer o isolamento e continuar exercendo alguma atividade, por exemplo, em home office, né, doutora? Exatamente, depende da atividade que a pessoa tiver, né? Então, dependente se ela tem sintomas, a gente sabe que pacientes que têm sintomas respiratórios, eles têm uma capacidade de transmissão muito maior do que aqueles pacientes, muitas vezes a pessoa tem Covid e só perdeu o paladar, né? Ou só perdeu o cheiro. Então, ainda que ela tenha poucos sintomas, ela é capaz de transmitir. Ela precisa ficar isolada enquanto o exame dela de antígeno estiver dando positivo. Depois disso, ela não precisa ficar mais isolada, ela pode fazer uso de máscara, mas tem que usar máscara até 10 dias após o início dos sintomas. A senhora falou aí, né, de algumas sequelas em relação também à Covid, né, ou em relação a perder o olfato, né, o paladar, durante o processo aí de infecção, mas algumas sentem isso também depois, né, persiste por mais tempo. E aí tem ouvinte aqui questionando exatamente em relação a esse pós-Covid, né, quais são as orientações, se é possível fazer algo para se recuperar mais rapidamente. Dependendo da forma que a doença se manifesta, tem pessoas que são mais sintomáticas, outras são menos, tem pessoas que evoluem para a forma grave, né, e acabam até necessitando de internação. Você pode ter diferentes graus de sequelas, né, que a gente fala. E uma sequela que é bastante frequente que os pacientes relatam, a perda do olfato, né? Ela pode durar de 6 meses, às vezes até 1 ano, mas existem até atividades que podem, exercícios olfatórios que acabam melhorando o retorno do olfato. Vai depender, na verdade, do quadro clínico que o paciente apresentar e qual sequela que ele vai apresentar. A grande maioria retorna e volta quase ao normal, né? Algumas pessoas têm também queda de cabelo, mesmo com casos de Covid leve. Então, tudo vai depender de cada indivíduo, como cada indivíduo reage à infecção. A senhora comentou também sobre a mutação, né, desse vírus, que tem aí fatores que são sazonais também, que podem modificar em relação ao tempo. Existe já alguma expectativa com a passagem do verão, início do outono, disso acontecer, né, dessas mutações chegarem e aumentarem os casos de Covid? O que a gente observou desde 2020 é que o Covid ele não respeita uma sazonalidade climática,
né? Os padrões de ondas da doença, eles não respeitam uma sazonalidade relacionada ao clima, mas esses padrões de ondas, na verdade, eles ocorrem de acordo com a mutação de vírus e a variante que começa a circular, né? A gente observa que mais ou menos a cada 6 meses surge uma nova variante que começa a circular e essa variante acaba se disseminando e acometendo um maior número de pessoas. Quanto mais casos de pessoas adoecem, maior a chance de a gente ter casos que possam evoluir mal, né? Ter um quadro mais grave. E eu acho também importante ressaltar que para as pessoas idosas, né, que têm comorbidades, quando elas iniciam um quadro gripal, Covid ainda na fase inicial, Covid leve, elas podem fazer uso de um medicamento que é um antiviral, tá, específico para Covid, que pode diminuir a chance delas evoluírem para uma forma mais grave da doença. O ideal é sempre pensar mesmo numa possível proteção, numa prevenção para não ter esse contágio, né? Como todas as doenças, né? A gente tem que fazer uma prevenção. Todas as pessoas que têm doenças crônicas fazem prevenção, a gente faz prevenção quando a gente diminui a ingesta de gordura, a gente diminui a ingesta de açúcar, a gente faz prevenção quando a gente tira o criadouro da dengue. Então, para a Covid, quais são as formas de prevenção, né? É importante, se a gente estiver doente, que a gente não transmita a doença para outros, né? E que a gente tenha todas as nossas vacinas atualizadas, principalmente as pessoas que são pessoas que têm mais risco de adoecimento grave, são os grupos prioritários, que se vacinem, que recebam a dose da vacina bivalente, as pessoas acima de 60 anos e com comorbidades. Doutora Valéria de Almeida, médica infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas, trazendo mais orientações, então, a respeito dos casos de Covid, como prevenir, né, e ficar realmente atento, porque o vírus está circulando. Doutora, a gente recebeu a participação aqui do Jonas, a gente falava, né, das sequelas, ele fala que está com Covid há 7 dias e transpira muito, a ponto de molhar a roupa. Se a senhora já tinha identificado ou percebido, né, relatado caso parecido. Sim, já vi pessoas que transpiram muito, né? É um processo inflamatório importante, né? Infeccioso, né? E aí ela acaba tendo muita transpiração, muita sudorese, que a gente fala. O que é importante nesse momento também? A gente está com as temperaturas elevadas, uma pessoa que tem uma transpiração tão excessiva, é importante que ela ingira bastante líquido, porque ela pode desidratar. E a desidratação pode levar a outras complicações, como questão de comprometimento no funcionamento do rim, né, hipotensão, a pressão abaixa. Então é importante que a pessoa que esteja transpirando se hidrate muito bem, ainda mais nesse calor que a gente está tendo nesses dias. Recado dado. Então aí, viu, Jonas? Prestou atenção, já agradecendo também a doutora Valéria de Almeida pelas orientações. Obrigada pela participação, Valéria. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. 3h52, a gente está aí falando da questão de saúde em relação à Covid, mas mantemos o alerta também para a dengue, né, que tem avançado.